Bom dia, nós vamos apresentar aqui um trabalho na disciplina de algoritmos de programação. Nosso tema é a programação na via do engenheiro civil. Nosso professor Marcos Pacheco. Nossa equipe é formada por Matheus Freire, Matheus Lima, Ricardo Ferreira e Carlos Humberto. Como vocês podem ver na imagem, ela representa como a importância da programação hoje em dia. Como vem do ser humano com códigos em volta. Isso significa que hoje é essencial e muito importante, ou até mesmo diferencial para o mercado de trabalho, um estudante ou um engenheiro, a utilização de programação. Isso pode facilitar muito o seu trabalho. A importância da programação no dia a dia. A programação faz com que o aluno ou o engenheiro desenvolva raciocínio lógico, faz com que ela seja utilizada para entender sites, aplicativos, até mesmo calculadora que a exigem. A importância da programação na engenharia civil. A programação facilita muito cálculos de engenheiros em obras. Como engenheiros trabalham com cálculos muito grandes, números decimais, e a programação faz com que possa ajudar muito, facilitar muito sua vida em suas obras. Isso também faz com que ela não precise ficar fazendo esses cálculos manualmente, que seria muito cansativo, até mesmo demoraria muito tempo, e ajuda muito nesse sentido. O aperfeiçoamento na resolução de problemas complexos faz com que o engenheiro aperfeiçoe na resolução de problemas, que o engenheiro, devido à programação, faz com que ele desenvolva raciocínio lógico em problemas complexos que facilitem seu raciocínio. Novas maneiras de pensar, fundamental na área da criação como engenharia. Com essa forma de programação, o engenheiro pode procurar várias outras formas de fazer uma coisa, como cálculos, novas maneiras de pensar, fundamental na área de criação, como engenharia. Ela faz com que o engenheiro, com a programação, procure novas formas que facilitem seu trabalho. Como vocês podem ver nos programas como AutoCAD, que facilita muito a visualização de uma construção para o engenheiro civil, e como a calculadora, que também existe um certo de algoritmos em seu programa. Bom dia, meu nome é Matheus Freire. Eu vou falar sobre tecnologia da informação. Tecnologia da informação, conhecida também pela sigla TI, é uma área que utiliza a computação como meio para produzir, transmitir, armazenar, acender e usar diversas informações. Como a tecnologia da informação pode abranger e ser usada em vários contextos, a sua definição pode ser bastante complexa e ampla. A tecnologia é usada para fazer o tratamento da informação, auxiliando o utilizador a alcançar um determinado objeto. O uso da tecnologia da informação na engenharia civil. Com as inovações da tecnologia da informação, esta se tornou ferramenta de grande utilidade na construção civil, ajudando a agilizar as obras, a dar qualidade aos projetos e mais confiabilidade às decisões. Falo muito importante, principalmente para a produção. Fala. Bom, meu nome é Ricardo Ferreira e eu vou falar sobre um cargo específico na tecnologia da informação, que é o gerente de TI. Existe um cargo específico para engenheiro civil, especializados em TI, o gerente de TI. De formação multidisciplinar, esse profissional tem a possibilidade de atuar como pivô nas estratégias da empresa e influenciar os processos de concepção e execução de obras. O gerente de TI deve atentar para dois pontos: a gama de processos que viabilizam a atividade da construção, desde os projetos até a sua execução. E também a aliança com um todo, com a estratégia. O desafio desse profissional é aumentar a produtividade da empresa
como um todo. Pode se beneficiar da tecnologia da informação quem a tem como parte da estratégia, ou quem produz informação, resume referindo-se a empresas do projeto. A possibilidade de expansão da tecnologia da informação dentro da construção pode, certamente, garantir expressivos retornos financeiros, tanto para as empresas quanto para os profissionais que nela atuam. Ou seja, podemos observar que o gerente de TI ele é um importante profissional no uso da tecnologia de informação de uma obra. Porque o gerente de TI ele é bem parecido como um administrador, digamos assim, que ele vai tomar conta da obra e usando o uso da tecnologia com cálculos para fazer com que a obra fique cada vez mais barata e seja executada com sucesso. Bom, e agora eu vou dar alguns exemplos do uso da tecnologia de informação, UTI, na engenharia civil. Alguns exemplos. Como linguagem de programação. Como engenheiro, você pode se perguntar por que entender sobre linguagem de programação, se não vai especificamente programar ou desenvolver sistemas. Na verdade, entender e conhecer pode também capacitar o engenheiro a desenvolver pequenos sistemas para utilidade no dia a dia. Isto fazer mais uma melhor formação e capacidade profissional que o engenheiro pode desempenhar. Mas esse não é o caso e o âmbito do trabalho. Entendendo TI, o engenheiro pode questionar, argumentar e opinar no caso de uma contratação para o desenvolvimento de um sistema de informação e gerencial, ou a compra de um sistema já no mercado. Conhecendo as particularidades de cada linguagem, ele pode dimensionar exatamente o que vai atender suas necessidades dentro de seus recursos disponíveis na informática e tecnológica. Muito importante, pois cada sistema possui uma plataforma, um compilador, um sistema operacional compatível, uma particularidade que pode resultar em mau investimento ou não. Ou seja, se o engenheiro ele conhece bem a tecnologia da informação, e a linguagem de programação, ele pode opinar caso algum funcionário desse tipo seja contratado para exercer determinada função. E isso é um diferencial, como já falamos no início. Oi, eu sou o Matheus Pérez, eu vou dar um exemplo e vou falar sobre o exemplo do banco de dados. Banco de dados. Entender a operação de um banco de dados e suas funcionalidades pode ser um diferencial para a utilização dessa ferramenta em engenharia civil, principalmente para a pesquisa e desenvolvimento da área. A elaboração de estudos e a construção de indicadores só se tornam viáveis a partir da existência de um banco de dados que contém informações relevantes para o setor. Um banco de dados pode ser utilizado para fazer estudos de prospecção e projeção, bem como para a construção de indicadores. Afinal, o que é um banco de dados? É um conjunto de registros, um ou mais arquivos que possibilita a reorganização dos meios e produção de informação. É onde são armazenados dados, geralmente de sistemas de informação. Um banco de dados normalmente agrupa registros utilizados para o mesmo fim. Os bancos de dados são utilizados em muitas aplicações, abrangendo praticamente todo o campo dos programas de computador, sendo um médio de armazenamento preferencial e baseiam-se em tecnologias padronizadas. Bom, meu nome é Carlos Gilberto e agora eu vou falar sobre outro elemento do uso da tecnologia da informação na engenharia civil. Vou falar sobre redes internet. Talvez esse seja um dos tópicos abordados mais importantes por ser mais prático e o mais próximo da utilização não só na engenharia, mas no dia a dia. A internet já faz parte do cotidiano da vida moderna e é considerada talvez até mesmo como direito do cidadão. A internet, um congelamento de redes em escala mundial de milhões de computadores interligados que permite o acesso a informações de todo o tipo de transferência de dados, permitindo a conexão de computadores com outros computadores facilmente, mesmo estando em localidades distantes no mundo. Este acesso remoto pode ser feito de forma segura, com autenticação e criptografia de dados, se necessário. Dessa mesma forma, caracterizamos também redes de computadores
que é a interligação de dois ou mais computadores que podem compartilhar recursos, impressão, disco, CD, entre outros, mas não em escala mundial como a internet. A internet carrega uma ampla variedade de recursos e serviços, incluindo documentos interligados e infraestrutura para correio eletrônico e serviços como comunicação instantânea e compartilhamento de arquivos, como MSN, Skype, entre outros. Até mesmo telefones celulares de última geração, como o smartphone, geralmente vêm com acesso à internet através da própria rede do telefone, serviços que auxiliam e dinamizam a cada dia mais a comunicação, tornando mais dinâmico e próximo as relações, os contatos, a quebra de barreiras e distâncias. Bom, esse exemplo de redes de internet mostra que a internet é fundamental na tecnologia da informação, na utilização do dia a dia e também do engenheiro, pois assim o engenheiro pode fazer pesquisas sobre a utilização de materiais em termos econômicos ou até que agregam menos ao meio ambiente. E isso mostra que a internet e a rede de interligação são fundamentais no dia a dia de um profissional da engenharia e do ser humano. Meu nome é Matheus Lima. Nós vamos explicar um código, eu juntamente com o Ricardo Ferreira, um programa para calcular a área de um círculo. Esse programa começa com o IOStream. O IOStream serve para usar o coach, o sim, entendeu? Aí a gente usa const double porque a gente vai usar números grandes. Aí começa const double, como pi, pois a gente vai usar números grandes, por isso que se usa o double. A gente vai com double raio, double circunferência, double área, double diâmetro, significando que ambos vão ser números grandes. Aí o coach vai ser o tipo printf que nos foi dado. Aí você vai entrar com raio, ou seja, você vai digitar o raio. O sim serve como forma de entrada, tipo como o scanf quando a gente vai usar o float. Agora eu vou passar para Ricardo, que ele vai explicar o resto do código. Bom, meu nome é Ricardo Ferreira, e aqui podemos ver que são usadas algumas fórmulas, como o diâmetro, que é o dobro do raio, por isso que o raio multiplicado por 2, a circunferência é o elemento π, que já foi escrito aqui em cima, como uma constante, que vale 3,14 e mais algumas casas decimais, multiplicado pelo raio. A área da circunferência do círculo, ela é calculada através da multiplicação do produto do π, do raio e do raio. Por quê? Do raio, que o raio vezes raio é o raio ao quadrado. Essa é a fórmula de circunferência. Aí utilizaremos aqui o count, que é como se fosse o printf, que ele serve para escrever determinadas frases na tela, que no caso é o diâmetro, que será calculado pela forma como já dissemos. Aí será utilizado aqui a chave diâmetro, que foi escrito na fórmula, e esse NDL é como se fosse o barra N que a nós foi ensinado, que serve para quebrar a linha e como se fosse pular a linha. Utilizaremos aqui o coach de novo para botar a circunferência, mais uma vez botamos a circunferência, que é a chave que foi dada a fórmula, e o NDL para dar uma quebra de linha. Utilizaremos agora com a área, usando a área e a quebra de linha. Toda vez que a pessoa entrar nesse programa, ela será requisitada para que ela entre com o valor do raio. A partir do valor do raio, ela será informada o valor do diâmetro, da circunferência e da área do círculo que possui tal raio.
acordo com as fórmulas. No final, finalizaremos com o System Pause. Esse null, segundo o que lemos, serve como se fosse alguma constante nula, ou seja, para anular, que é basicamente a anulatura do System Pause. Bom, para que serve esse código? Esse código na engenharia civil ele pode ser bastante utilizado, principalmente para fazer o cálculo de materiais que serão usados em determinada circunferência. Por exemplo, vai fazer alguma circunferência na obra e precisa da área para saber a quantidade de materiais que será usado, o que nós aprenderemos no futuro. E aí você executa o código e, executando o código, você pode ter de forma muito rápida e eficiente o valor dessas três constantes, diâmetro, circunferência e área. Vamos mostrar aqui uma execução do código para mostrar como seria isso no trabalho de um engenheiro. Antes disso, vale salientar que utilizaremos o code entre com raio e o sim, que é como se fosse o printf e o scanf, para que as fórmulas posteriores e as constantes posteriores possam ser finalmente utilizadas. Então vamos aqui executar. Deu um pequeno erro. Bom, podemos perceber que aqui houve um erro, erros acontecem, que aqui faltou uma chave para fechar o código após a função main. Quero utilizar aqui. Bom, agora creio que esteja tudo certo. E aí? Aí ele pede para você entrar com raio. Vamos dar um exemplo de raio simples, digamos assim. Quando o engenheiro apertar Enter, veja o que dá. Ele dá o diâmetro, que como podemos ver, é 2 vezes o raio multiplicado por 2, 5 vezes 2 dá 10. A circunferência é a multiplicação da constante π, 3,14 aproximadamente, pelo raio, que é 5, isso dá aproximadamente 3, dá aproximadamente 15, mais com as constantes mais próximas a 16. E a área, que é o π vezes o quadrado do raio, que é raio ao quadrado. Podemos dizer que dá 78,53. Bom, por isso, por enquanto é só. Vamos fazer uma breve conclusão do que nós aprendemos. Em pesquisando esse trabalho, nós aprendemos que a tecnologia da informação e a programação de dados no computador são de fundamental importância para a vida de um engenheiro civil, através do código que nós utilizamos, e também na vida humana, né? Para aperfeiçoamento de raciocínio, de resolução de problemas. Bom, e daí já gostaria de agradecer ao professor que nos apresentou essa matéria até então desconhecida por nós, que certamente nos ajudará muito no futuro como engenheiros civis e no raciocínio lógico, na compreensão de problemas. E é isso. Muito obrigado, professor. Esperamos ver-nos em breve.